Então é com a nossa saudação de hoje que nós introduzimos o tema da igualdade. Um tema que as ideologias políticas nos trazem, um campo que a filosofia aborda, mas que nós podemos com facilidade perceber que ele está na alma humana. Tanto é que quando as sociedades humanas pensam em punir os criminosos, é a essa liberdade que eles atingem. Pensem, amigas e amigos, que os pais, ao quererem dar castigos para os filhos, é padrão que eles busquem a retirada daquilo que os filhos mais gostam. Nos tempos de hoje, é claro, o celular. Significativo, por isso mesmo, que as nossas sociedades, quando querem punir aqueles que praticaram violências, que praticaram crimes, retirem a liberdade, porque a liberdade é aquilo que nós mais gostamos. A igualdade é um sonho que compôs com a liberdade e a fraternidade os ideais da Revolução Francesa, que encerram, que podem e devem ser tomados como os princípios da nova sociedade. Como pode haver liberdade sem justiça? E como pode haver justiça sem igualdade? As próprias leis dos homens estabelecem que todos são iguais perante a lei. A nossa própria relação com Deus é desafiada pela desigualdade, pela diferença entre as pessoas. Como pode haver Deus se há seres tão ricos em meio a pessoas tão pobres? Seres com tanta saúde no meio de outros que são doentes graves. Onde está a justiça de Deus? Perseguimos a igualdade não apenas nas leis, mas nas relações familiares, na relação com os filhos, nas relações de trabalho. E estudar a liberdade, a igualdade é realmente um ponto fundamental para alcançarmos a sociedade da fraternidade. Valor central, caminho fundamental para o amor, que é o sentido último dos indivíduos e das coletividades, para o qual apenas a boa vontade, a firme disposição, já nos habilitará a terra de regeneração, que agora se forma, que agora se estrutura, e para a qual agora também precisamos mostrar afinidade e boa vontade. Vamos estudar, então, a ideia da igualdade, como compreender do ponto de vista espiritual. Vamos lá? A pergunta foi formulada assim para Emmanuel. Pode admitir-se em sociologia o conceito da igualdade absoluta? E a resposta vem assim. A concepção igualitária absoluta é um erro grave dos sociólogos em qualquer departamento da vida. A tirania política
para a qual se desviou o ideal da igualdade nos países comunistas, socialistas. A tirania política poderá tentar uma imposição nesse sentido. Curioso constatar que a igualdade também foi princípio do liberalismo. Já que a competição, a meritocracia, conceitos tão caros ao liberalismo, só podem ocorrer com justiça na igualdade. Como colocar numa mesma linha e estimular que corram para ver quem é o melhor? Um adulto, uma criança e um idoso, um saudável e um doente. Não é? Não haveria como. A competição só faz sentido entre iguais. É pressuposto do liberalismo, para que haja competição, para que haja meritocracia, que todos têm condições iguais. O que, é claro, por óbvio, compromete o ideal liberal, dado que essa igualdade não existe. Então, o ideal liberal fica tão comprometido quanto o ideal, o sonho comunista, que entende que por dar as mesmas condições habitacionais, de escola, de saúde, e até as mesmas roupas para as pessoas, massificando a informação, massificando as consciências, que estaria efetivamente promovendo a igualdade. Por quê? Os sonhos de igualdade nos diferentes pontos de vista estão tão distorcidos, mesmo na religião. Como supor que podem ser julgados no juízo final seres que tiveram vidas tão diferentes, alguns deles uma vida inteira sem a consciência adequada, sem entender, sem ter condições de compreender o que acontece à sua volta? Como pode ser julgado alguém que é portador de deficiências graves ao lado de outro que tem uma mente superdotada? Onde está a justiça? Nessa absoluta, nessa profunda desigualdade dos homens, não é? Então, a concepção igualitária absoluta é um erro grave dos sociólogos em qualquer departamento da vida. A tirania política poderá tentar uma imposição nesse sentido. Uma igualdade de roupas, de casas. Mas não passará das espetaculosas uniformizações simbólicas para efeitos exteriores. Claro, porquanto o verdadeiro valor de um homem está no seu íntimo, onde cada espírito tem sua posição definida pelo próprio esforço. O território do espírito, e não o território dos salários, das relações sociais,
se define pela meritocracia. Porque o que acontece, a nossa importância, o nosso poder é definido pelos avanços vibracionais alcançados. E as vibrações que nós cultivamos no nosso ser são resultado da luz, do avanço moral, não apenas alcançado intelectualmente, mas alcançado também emocionalmente e alcançado na prática do bem, na prática da solidariedade, da fraternidade. Quem vive assim forma à sua volta um conjunto energético que torna dispensável a experiência da dor, que faz aflorar os grandes potenciais da alma por mérito, o mérito da prática do amor. Amor que não apenas cobre a multidão dos pecados, como ensinou Jesus, mas que é a própria realização profunda humana, já que ele disse que nós somos deuses e que Deus é amor. E que nós todos faremos tudo o que ele fez e mais. Desde que, é claro, nos banhemos na água viva, nos façamos inundar cotidianamente na prática do amor. Nessa questão existe uma igualdade absoluta de direitos dos homens perante Deus. Mas essa igualdade absoluta não poderá ser percebida apenas nessa vida, com o olhar aprisionado na matéria e no tempo dessa forma. A igualdade só pode ser vislumbrada à luz da eternidade, no tempo de Deus, não no tempo da matéria. Então, nessa questão, existe uma igualdade absoluta de direitos dos homens perante Deus, que concede a todos os seus filhos uma oportunidade igual nos tesouros inapreciáveis do tempo. Revelam os Espíritos de luz em O Livro dos Espíritos que todos fomos criados igualmente simples e igualmente ignorantes. Mas, a partir da criação, fomos vivendo vidas, desenvolvendo habilidades, capacidades, angariando mágoas, culpas, preconceitos, responsabilidades. E tudo isso que nos resta de cada vida vai determinando as outras vidas, dada a lei de causa e efeito. Porque o que fazemos hoje molda e determina o nosso futuro, fazendo com que seres pareçam muito diferentes desde cedo. Duas crianças bebezinhas já mostram tendências muito diferentes, e a psicologia materialista não sabe informar por quê. Apenas a visão das vidas sucessivas, ou seja, no tempo de Deus, é que a diversidade se explica. Diversidade de personalidade, de talentos, de habilidades. E também a diversidade fora da criatura humana, como as oportunidades, a riqueza ou a miséria, as situações sociais, cuja diferença é vista como injustiça para aquele que fecha o seu olhar no tempo da matéria, no tempo do corpo, nessa vida. Muito diferente é o olhar da eternidade, é o tempo de Deus, é no tempo de Deus que nós conseguimos entender a justiça
divina atuando através das vidas sucessivas. A origem dos talentos precoce, não sendo um privilégio de Deus, que terminaria não apenas com a noção de igualdade, mas com a noção de justiça, mas apenas em conquistas realizadas por cada ser ao longo das vidas sucessivas. Continua Emmanuel dizendo que os direitos da igualdade são os da conquista da sabedoria e do amor. Os grandes ganhos, a verdadeira régua que mede uma evolução, uma criatura, são os direitos da conquista da sabedoria e do amor através da vida, pelo cumprimento do sagrado dever do trabalho e do esforço individual. Sim, a vida é uma meritocracia, mas para muito além desse arremedo, desse teatro da meritocracia humana e materialista. Como sabemos, a expressiva maioria dos luminares tiveram vidas na pobreza, na simplicidade. Como então alguém que se coloque como buscador espiritual pode reduzir a meritocracia a carros, casas, salários, contas bancárias, cargos? Essa meritocracia não é a meritocracia de Deus. Essa desigualdade que leva alguns à miséria e à fome precisa ser combatida por qualquer ética religiosa, qualquer ética existente vai falar do respeito, da compaixão e da solidariedade. Diminuindo as desigualdades e dando condições de todos, para todos, em saúde física e mental, em saúde e educação, em arte e no esporte, em todos os campos. Diminuir as desigualdades jamais será promover uma igualdade absoluta, mas apenas amenizar os sofrimentos e as faltas das criaturas. Não é? Porque ao longo das vidas, a igualdade é uma conquista da sabedoria e do amor através da vida, pelo cumprimento do sagrado dever do trabalho e do esforço individual, cujo salário é uma fraternidade crescente, é um entendimento cada vez mais amplo e profundo. Eis porque cada criatura terá o seu mapa de méritos nas sendas evolutivas, constituindo essa situação nas lutas planetárias uma grandiosa escala progressiva em matéria de raciocínios e sentimentos. Expansão intelectual e fraterna e afetiva, em que se elevará naturalmente todo aquele que mobilizar as possibilidades concedidas à sua existência para o trabalho edificante da iluminação de si mesmo nas sagradas expressões do esforço individual. E, é claro, do amor ao próximo também, aproximando-se não apenas do seu sangue, dos seus cônjuges, dos seus colegas, dos seus amigos, dos seus vizinhos, mas aproximando-se gradativamente rumo à família universal. Muito bom.
muito felizes pelos avanços aqui percebidos, que nós consigamos ter no estudo de hoje da igualdade, do ponto de vista espiritual, conhecer, aprofundar e superar as desigualdades das polarizações que fazem as pessoas se atacar brutalmente em todos os espaços, fragmentando famílias, redes sociais, casamentos, amizades, em nome da utopia maior, da utopia profunda, a única pela qual vale a pena lutar, que é a utopia de Deus, a utopia do amor. O amor profundo, o amor sem fronteiras, a solidariedade existencial que todos nós, pela qual todos nós devemos atuar na realidade à nossa volta e devemos nos expandir, atendendo a todos os convites diários de prática fraterna, compassiva, amorosa. Que a humanidade toda alcance a noção da igualdade profunda, com a qual nos reconciliamos com a justiça de Deus, deixando de lado os sonhos de igualdade absoluta na matéria, mas por isso mesmo, mobilizando todos os meios de diminuição das desigualdades, pela solidariedade, pela fraternidade, pelo serviço compassivo que nos estimula a fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que os outros nos fizessem. Paz e bem a todos, saudações aos amigos que estamos aqui nesse grupo de estudos, Enir Cajazeira, Noêmia Félix, que sempre lembra de amigos encarnados e desencarnados, Mari Pereira, Adelaide Dias, Andréa Santos, Diana Costa, Enir Cajazeira lembrando do seu filho e pedindo vibrações para ele, que todos os que estão em nossos corações recebam o transbordamento do bem e da luz aqui gerada. Graças a Deus, compartilhem se você entender que esse nosso momento pode ser útil e expandamo-nos em nossa fraternidade rumo ao amor profundo e universal de Deus. Graças a Deus, até a próxima, paz e bem a todos.